Olá, sejam todos bem-vindos a esse espaço que é o Locus Educação. É um espaço onde eu trago temas, onde eu administro aulas com relação a questões que pulsam na sala de aula, como indisciplina, planejamento, dificuldade de relacionamento com as famílias, dificuldades de relacionamento com os colegas. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou mestre em educação, arte terapeuta, pós-graduada em neuropsicopedagogia e neurociência voltada para a educação. Então, nesse vídeo de hoje, a gente está retomando aí depois de um tempo, porque a nossa proposta é subir para o canal 2 vídeos por semana, mas eu tive fazer uma cirurgia, depois eu peguei Covid, então ainda estou me recuperando, mas a gente queria estar retomando as nossas atividades, principalmente aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o que nós, professores, precisamos trabalhar na gente para a gente poder blindar o nosso emocional, para trabalhar com a disciplina dentro da sala de aula. Então, as questões por que eu tenho falado muito na disciplina? Porque é a questão que, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Península, é o que mais afeta o professor na sala de aula, né? Uma outra pesquisa também do Instituto Península mostrou que antes da pandemia, 71% dos professores apresentavam questões de psiquiatria e síndrome de Burnout. As pessoas, os professores, estão adoecendo. E o fator que mais atinge o professor é a questão da disciplina. E aí a gente já tem outros vídeos falando sobre o que é disciplina, como a gente pensa em disciplina, né? Como a disciplina acontece, mas se a gente pensar que a gente tem um professor numa sala de aula com 27, 30, 38, 40 crianças e adolescentes vindos de uma sociedade que está passando por questões muito complexas, não só a pandemia ela agravou, mas a gente já vinha trazendo isso, né? A gente tem uma desigualdade social, a gente tem famílias desestruturadas, então essas questões todas acabam chegando na sala de aula e você tem um professor para lidar com o emocional de 30 crianças. E esse profissional, na maioria das vezes, não está qualificado para isso, não está preparado para isso, né? Porque muitas vezes a faculdade de pedagogia ela não prepara a gente para lidar com essas questões, né? E aí a gente precisa ir aprendendo a lidar com isso. Mas existem algumas questões que podem nos ajudar muito, que podem nos blindar emocionalmente, né? Então eu vou trazer aqui 6 questões que eu acho que são fundamentais para que nós professores possamos estar bem dentro da sala de aula. A primeira dessas é a fé, né? Fé é você ter entusiasmo. Entusiasmo do grego significa em theos, que literalmente significa em Deus. É você ter Deus dentro de si. E quando eu estou falando de fé, eu não estou falando somente da fé ligada a uma crença, a algo sagrado, como Deus, ou seja, qual for o que você considera sagrado. Essa fé que nos liga ao sagrado, para quem acredita em Deus, para quem acredita numa força que rege todo o resto, essa fé, ela nos mantém viva, ela nos mantém em movimento, ela nos mantém com a esperança, e não é aquela esperança passiva, mas a esperança do esperançar, a esperança do agir em prol de uma conquista, em prol de um desenvolvimento nosso, né? Então, ter fé também significa acreditar em você, acreditar no processo no qual você está envolvido, acreditar que as coisas estão caminhando, que as coisas vão caminhar, é alimentar sonhos, é pensar em sonhos. Então, a fé, ela é uma ferramenta que nos mantém, né, que nos dá força, que nos dá dignidade. Então, se você é uma pessoa que tem uma religião, ou é uma pessoa que não segue nenhuma religião, mas tem uma crença, que crê em Deus, em deusas, nos orixás, seja qual for a sua crença, traga essa crença sempre junto de você.
né? Traga essa fé para dentro da sua sala de aula. E eu não estou falando em trazer religião para a sala de aula. A escola ela é laica, nós somos um país laico, mas eu estou falando em trazer a sua força, né? Trazer a sua esperança, esperançar de que você terá dias melhores, de que as coisas vão caminhar. Quando você caminha nesse sentido, você simplesmente faz com que o seu emocional se movimente, que você é como uma água parada, né? Se você deixar uma água parada, ela vai dar lima, ela vai dar lodo, ela vai dar bicho. Assim é com o nosso emocional, assim é com a nossa forma de estar no mundo, nossa forma de estar na sala de aula. Então, tenha fé, né? Traga a fé para dentro de você. É, tenha propósito de vida. Uma das questões que eu trabalho muito com as crianças, e a gente já tem aí no canal um vídeo falando sobre isso, é a oficina do futuro, onde eu trago a árvore dos sonhos. E as crianças, logo na primeira semana de aula, fazem essa oficina e colocam na árvore quais são os seus sonhos. E nós, professores, precisamos sempre estar ligados, estar atentos ao nosso sonho, não parar de sonhar, né? Ter fé na realização desse sonho. É ter uma inteligência espiritual, é ter uma inteligência emocional. Eu particularmente, me sinto muito conectada ao sagrado, trago isso para dentro de mim. Então, estou sempre me sentindo com essa força, com essa vibração. É nessa vibração que eu saio para chegar numa sala de aula. A segunda questão que eu queria mostrar, que eu queria trazer, é a paciência, né? É ter paciência de que as coisas vão se resolver. É ter paciência para saber que muitas vezes, em algumas situações, existe um tempo para que essas questões se resolvam. Existe um tempo para que as coisas possam fluir melhor, né? Então, a gente tem algum ditado que fala, não apresse o rio, né? Ele sabe fazer o seu caminho, ele tem o seu tempo da água faz percorrer o percurso de um rio. Eu gosto muito de trabalhar com história. E tem uma história que ela já está sendo bem comentada em vários canais, mas que eu acho muito legal trazer, que é um pai que estava com uma criança numa praça e, de repente, o filho olha e fala assim, olha, pai, olha o que está acontecendo. Tinha um casulo e ali dentro do casulo, o casulo se movimentava e era visível ver que estava no processo de liberar uma borboleta. E o pai ficou sentado ali com a criança, olhando, observando aquilo. Só que a criança começou a ficar inquieta, porque ela queria ver logo que a borboleta pudesse sair. E o pai também queria ver logo esse espetáculo que é o nascer de uma borboleta. Você poder estar nesse momento, né, e conseguir observar isso é muito lindo. Então, o pai começou a ajudar a borboleta e a abrir o casulo, né? Para que a borboleta pudesse sair, porque ele começou a entender, na interpretação dele, de que a borboleta estava sofrendo, que a borboleta não estava conseguindo sair e que ela poderia morrer ali, porque ela não estava conseguindo sair. Então, ele foi, apressou esse momento, quebrou um pouco o casulo e a borboleta saiu. E quando ela sai, ela cai e começa a se arrastar pelo chão com as suas asas que não se soltaram, que não conseguiram se movimentar, e ela fica por um bom tempo ali, eles ficam observando, ele tenta pegar, eles tenta resolver, sopra, e não adianta, e a borboleta acaba morrendo. Então, assim, essa história já apareceu em várias outras versões, mas a importância dela é que a borboleta tem um tempo para sair do casulo, né? Como numa gestação, a criança tem um tempo para vir ao mundo, né? Para nascer. Cada mamífero tem o seu tempo de gestação e é importante respeitar esse tempo. Então, a borboleta, ela precisava daquele tempo, ela precisava daquele processo de quebrar o casulo, de sair do casulo para se fortalecer, para fortalecer as suas asas, né? Ela precisava daquele tempo para secar o líquido que a estava envolvendo, para que ela pudesse então ter força para viver. E o pai, na impaciência dele, com a melhor das boas intenções, ele acabou prejudicando
todo esse processo, todo esse andamento. Então, a paciência, essa é importante nessa questão de você focar, né, de você ter foco, de você acreditar no que você está fazendo, de você focar, de você saber qual é o caminho e saber que esse caminho leva um tempo. Então, muitas das vezes, quando eu estou conversando com os alunos, professores, né, do processo de formação no qual eu desenvolvo, e eu vejo os professores sofrendo de uma impaciência, porque não conseguem avançar com a turma, não conseguem chegar no comportamento desejado com a turma, mas a gente precisa entender que cada turma é uma turma. A gente não se pode comparar turmas, porque a gente tem pessoas diferentes em cada turma, a gente tem crianças com histórias diferentes, a gente tem crianças com histórico de vida diferente. Então, não dá para comparar a turma do professor A com a turma do professor B, né? Não se compara pessoas, porque pessoas têm histórias, e histórias é vida, e vida é diferente, né? Eu não posso me comparar com uma pessoa com quem eu convivo, com quem eu trabalho, porque eu tenho um estado emocional e essa pessoa tem outra, né? A mesma situação, ela vai ser vivenciada e absorvida e vai despertar reações diferentes em cada uma dessas pessoas, porque elas têm histórias de vida diferentes. Quem tem mais de um filho percebe isso, mesmo quando as crianças são criadas juntas dentro da mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma forma, elas reagem de forma diferente a situações diferentes, porque são pessoas diferentes. A gente tem a nossa individualidade e a gente precisa ter paciência para entender que a vida é um processo e que esse processo leva um tempo. É diferente, né, da gente entrar numa situação de zona de conforto e falar, eu tô com paciência, vou esperar 25 anos que as coisas aconteçam. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ter paciência dentro de um limite regular, né? Você precisa entender que se quando chega a um determinado momento, aquilo realmente já deveria ter acontecido. É uma linha muito tênue, existe sabedoria, existe vivência, e a gente aprende isso na prática. A terceira questão que eu queria trazer, que também é muito importante para blindar a gente na sala de aula, blindar o nosso emocional, é a paz interior, né? E aí, a paz interior, ela está muito relacionada com as outras duas questões, né? De você ter fé, de você ter paciência, mas a paz é você estar trazendo a sua energia mesmo, assim, você está trazendo o que você tem de melhor dentro de você, né? É você, como é que eu falo assim? É você se sentir conectada com você, com o seu eu, né? Eu trabalho com as crianças, eu faço um momento de relaxamento e eu tenho falado muito isso para eles. Agora vocês vão relaxar, feche os olhos, pense em você, pense o que você tem de melhor dentro de você. Gente, isso funciona tão bem. A minha turma, ela faz assim, quando a turma começa a sair muito fora, que eles estão muito agitados, eles estão brigando muito, eu faço esse tipo de fala no relaxamento. Se conecte com o que você tem de melhor dentro de você, porque as crianças têm coisas lindas dentro delas, né? Então, quando eu começo a orientar para que eles se conectem com isso, isso vem à tona. Então, isso vale para a gente. Se conecte com o que você tem de melhor dentro de você, né? Vamos trabalhar os hormônios da felicidade, vamos trazer ocitocina para dentro da nossa vida. Então, busque fazer coisas que te dão prazer, né? Busca ler um livro, fazer uma caminhada, meditar, ouvir uma música, fazer um trabalho manual, né? Caminhar com o cachorro. O que te traz paz interior? Eu, particularmente, adoro pegar o meu cachorro, o Tchê, e ir para um parque e ficar lá um tempo sentada. Eu preciso fazer isso quando eu saio da escola, porque eu preciso me acalmar, eu preciso voltar a me conectar comigo mesmo. Então, procure trazer, né? O que te dá essa paz, né? Com quem você está se relacionando, que leitura você está fazendo, o que você está trazendo para você para fortalecer a sua paz interior, né? Que notícias você busca na televisão. Então, toma muito cuidado com isso, né? Manchetes de muita tragédia, notícias de muita violência, notícias, programa de televisão que só traz coisas desagradáveis, coisas ruins.
né, que esteja acontecendo com outras pessoas e você fica se alimentando disso. Então, toma muito cuidado com isso, né? Busque ler um livro que te deixa ter prazer, busque assistir vídeos que te façam rir, né? Então, traga isso para dentro de você, trabalhe essa paz em você. A gente está vivendo tempos líquidos, né? Então, a gente está vivendo momentos em que tudo vai, tudo se esvazia, as pessoas não têm tempo, as pessoas não se relacionam, as pessoas não se olham, as pessoas estão deixando de ser empáticas, né? Uma com as outras. Então, você vê muito isso, às vezes um post, né, no Facebook, e você vê várias pessoas julgando, então as pessoas estão se colocando num lugar muito de julgar o outro, e já te julga condenando, né? Já condena o outro. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Mantenha a sua paz, mantenha a sua força. Chegue na sala de aula com essa sua paz, com essa sua energia, sabe? Conectado com a tua fé, conectado com a sua paz interior, com paciência para você lidar com as questões que vão vir na sua sala, sabendo que isso vai acontecer, né? A outra questão é a autovalorização, né? Então, a gente tem muitos professores, né, que é uma questão também que apareceu na pesquisa, que reclamam de que não são valorizados, né? A nossa classe não é uma classe valorizada, né? Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Nós não somos valorizados. No Brasil, não valoriza o professor, como principalmente o professor de educação infantil e ensino básico. Existe uma valorização para professor do acadêmico, né, das universidades. Uma vez eu peguei um Uber e aí eu estava no Uber e o motorista ele falou para mim assim, eu estava com uma pasta, ele estava com umas coisas na mão, ele falou assim, alguma coisa eu comentei, eu falei, eu sou professora. Ele falou, a senhora é professora? De que faculdade? Aí eu falei assim, não sou de faculdade, eu sou professora de criança, do ensino básico. Ele virou e falou assim, hã? Sabe, assim, como se, tipo, eu não pudesse ser professora de ensino básico. Se eu sou professora, tem que ser professora de nível universitário. Ele se assustou e fez uma cara de espanto, assim, e de menosprezo, né? E eu falei, não, eu sou com muito orgulho professor do ensino básico. Eu estou no lugar que eu quero estar, né? Eu estou com professora do ensino básico, eu quero estar como professora do ensino básico. Eu fiz mestrado, esse ano eu ia fazer o doutorado, eu resolvi dar um tempo, porque eu estou com muito trabalho, mas ano que vem vou fazer um doutorado, mas porque eu sinto prazer em estudar. E eu gosto de me aprofundar num determinado tema. Mas eu sinto orgulho de ser professora. E é isso que a gente tem que sentir. A gente tem que. Nós, professores, temos que nos valorizar. Nós, professores, temos que ter orgulho de sermos professores. Nós, professores, precisamos estar fazendo o melhor para a gente, para as nossas crianças, para a nossa sala de aula, para o nosso trabalho, né? Então, o professor que já se formou há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos, há 50 anos, e vem com um discurso de que eu não preciso mais estudar, porque eu já estudei, porque eu já estou há tanto tempo na sala de aula, esse professor, ele começa a se desvalorizar, porque a gente está vivendo mudanças, né? Mudanças na sociedade, mudanças nas famílias, mudanças na própria a tecnologia, o mundo está acelerando e a gente precisa acompanhar, a gente precisa entender dessas coisas, a gente precisa fazer com que a nossa sala de aula seja dinâmica, mesmo com pouco recurso, mesmo sem ter estrutura, né? Eu tenho um data show, mas eu com esse data show consigo fazer muitas coisas. Se eu tivesse mais computador, se eu tivesse, né, computador para todo mundo, eu poderia fazer mais. Tecnologia não é o meu forte, mas não é porque eu não domino também a tecnologia que eu não possa fazer a minha aula ser super interessante com metodologias ativas, com metodologias participativas, com contação de história, com teatro de palito, com teatro de sombra, com maquete. Então, você vai trazendo coisas, mas para isso a gente precisa estudar, né? Então, quando eu vou fazer uma pós em psicopedagogia, eu vou fazendo uma pós em psicopedagogia porque eu preciso entender um pouco mais de psicologia, da psicologia voltada para a pedagogia, voltada para o aprendizado. Por que essas crianças têm dificuldade de aprender? O que eu posso fazer para resolver isso? Então, na medida que eu começo a estudar, começo a buscar soluções e faço cursos e leio, eu estou trazendo isso para dentro da minha sala de aula. Então, eu também estou mostrando o meu valor. Né? Quando eu chego para conversar com uma família, com um responsável, eu venho com uma abordagem, com uma fala, sabe, que abre um espaço para um diálogo.
porque eu aprendi isso estudando comunicação não violenta, né? Então, a gente precisa também se valorizar e a gente precisa nos fortalecer com outros saberes, com formas diferentes de saber. Mas é muito importante que a gente se valorize, que a gente entenda o nosso valor, que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe que caminho a gente está seguindo, a gente planejou, as nossas aulas são planejadas, o que a gente faz dentro da sala de aula, a gente não faz por acaso, a gente está ali planejando, a gente está ali buscando fazer o melhor com o que a gente tem. Então, a autovalorização é uma questão muito importante que a gente tem que trazer para a nossa sala de aula. E aí, na autovalorização, a gente precisa trazer a questão do mindset, né? Ter um mindset de crescimento, porque muitas vezes a gente tem um mindset fixo e a gente acha que a gente já está daquele jeito, que a gente não precisa aprender mais nada, que a gente já sabe, e você fica naquilo, e você fica dando murro em ponta de faca, e ninguém te valoriza, e as suas aulas, os alunos não gostam, eles passam o maior tempo fora da sala, toda hora querem ir no banheiro, toda hora querem beber água, ficam conversando, ficam brincando, e você fica ali, porque a turma é ruim, porque a turma é ruim, porque a turma é ruim. Então, assim, a turma, ela é um reflexo, não só nós professores, né? Ela é um reflexo da família, é um reflexo da sociedade que a gente está vivendo, mas também é um reflexo da gente. E a gente precisa ficar se questionando se o que eu estou fazendo é legal. E aí a gente precisa saber o que está fazendo, né? Então, isso é a gente se autovalorizar. A gente precisa mostrar o nosso valor, mas a gente precisa ter esse valor para mostrar. Então, uma coisa não tá desconectada com a outra. A outra questão é a gentileza, né? Então, nós precisamos ser gentis, primeiramente com a gente e depois com os outros, né? Com os nossos alunos, com os nossos parceiros, com os nossos colegas, com a gestão da nossa escola. Ser gentil, ter gentileza, ter uma comunicação empática, ter um olhar empático, né? Ter compaixão pela questão do outro, né? Hoje eu sentei para conversar com o responsável de uma criança, está numa situação delicada na escola, está apresentando problema, né? Está sendo remanejado de turma, e aí essa família vem para conversar na escola, e aí eu sento para conversar, porque eu estou acolhendo essa criança, e é uma conversa tão bonita, é uma conversa tão sincera, é uma conversa tão gentil, é uma conversa tão empática, né? Que o responsável vira para mim e fala assim: Nossa, eu não esperava ter uma conversa assim, eu pensei que você fosse falar, nossa, não quero teu filho. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele é muito acolhido, e o que você quer para o teu filho, eu quero para ele também, porque o que nós professores queremos é o melhor para as nossas crianças. Então, essas conversas precisam ser gentis, a gente precisa ser empático para com a família, né? A gente precisa sair dessa posição de julgamento, a gente julga muito, né? O tempo inteiro nós professores estamos julgando as famílias, a gente está julgando a sociedade, julgando a criança, julgando o colega do lado, julgando o outro professor, né? As pessoas falam muito isso, o professor é uma classe desunida. Não, a gente não é desunido, a gente não é isso, a gente precisa mostrar que a gente não é, e a gente precisa não ser, né? A gente precisa olhar para os nossos colegas com um olhar de empatia, né? A gente precisa ser gentil com as pessoas, tratar as pessoas de forma gentil, tratar as pessoas de forma acolhedora, né? É, a empatia, a sociedade está adoecendo por falta de empatia, por falta de gentileza, né? E aí, dentro do método Tessitura, um dos pilares é a disciplina positiva, que traz exatamente essa fala de você não ser autoritário, de você também não ser permissivo, você ser gentil e firme ao mesmo tempo. É você trazer isso para a sua sala de aula, né? Ser gentil com seus alunos, ser gentil com você, né? Se agradar, se presentear, né? Então, assim, compra um chocolate que você gosta, vai comer um chocolate, compra um perfume que você gosta, compra uma roupa que você gosta. Se você, sabe, leia um livro que você gosta de ler, né? Para um pouquinho, ouve uma música, senta num banco da praça, faça com você coisas que vão te fazer bem, né? Então, seja gentil com você. E aí, o próximo que vem dialogando com a gentileza é a autocompaixão, né? Então, assim, tenha autocompaixão por você,
né? Nós, professores, temos muitas vezes a mania de não só julgar o outro, mas também de julgar a gente mesmo e de condenar a gente mesmo e de se colocar para baixo e achar que nada não funciona e achar que não consegue fazer. Então, isso tudo também adoece a gente, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha autocompaixão, que a gente saiba que a gente tem limites, que a gente sabe que tem hora que a gente vai errar, porque a gente é humano, não tenha medo de errar. Na pesquisa da Península, uma questão também que os professores colocaram, que eles se sentem só e que eles têm medo de não saber tudo, de mostrar vulnerabilidade para as crianças. A gente não tem que ter medo de mostrar vulnerabilidade, porque a gente é vulnerável também. E as crianças precisam entender isso, que nós, professores, assim como os pais, nós somos pessoas vulneráveis, porque somos seres humanos, né? E que a gente precisa se fortalecer junto. Então, eu falo para minhas crianças, se eu às vezes estou nervosa e acabo gritando, falo um pouco mais áspero, eu viro depois, desculpa, eu não gosto de falar assim com vocês, mas vocês me tiraram do sério, eu acabei falando, a pessoa já estava nervosa, fulano fez aquilo, eu acabei falando de uma forma mais áspera, mas eu não gosto de tratar vocês assim, porque a relação que a gente tem é de respeito. Então, ter isso, né? Mostrar que sim, você pode errar e que sim, você pode pedir desculpa. A criança aprende pelo exemplo. Então, quando você mostra isso, você está mostrando o exemplo. Então, ter autocompaixão com você, né? Saber que tudo bem se você fez uma coisa que não foi legal, você vai corrigir o rumo e vai voltar para aqui para frente. Então, gente, a fé, né? A paciência, a esperança, né? Esperançar, ter essa esperança de que as coisas vão melhorar, acreditar nisso. Trabalhar a sua paz interior, se autovalorizar, né? Mostrar que você tem valor, que você sabe o que você está fazendo. Fixar aí no seu mindset de crescimento, né? Sai do mindset fixo e fixa no mindset de crescimento, né? Esteja aberto para as mudanças, esteja aberto para aprender, esteja aberto para coisas novas. A gentileza, né? Seja gentil com você, seja gentil com o colega. A autocompaixão, né? Tenha autocompaixão. São questões que a gente pode blindar a nossa mente, blindar o nosso emocional quando a gente chega na sala de aula. E aí, quando todas as mudanças que você se propor a fazer, né? Comece com pequenas mudanças, né? Os pequenos hábitos. E faça isso durante 26 dias. É o tempo que o seu cérebro precisa para ele poder pegar essa informação e transformar essa informação e fazer com que essa informação passe a ser um hábito. Então, são pequenos mini hábitos. Então, sabe, começa a fazer isso, sabe? Se você assiste um canal que não é um canal de televisão que traga coisas legais para você, então você pare de assistir, né? Todas as vezes que alguém vier conversar com você, que você que quiser falar com alguém, traga eu tenho uma história que é muito interessante, que os filósofos tinham uma crença de que quando as pessoas vinham trazer alguma coisa para eles, eles falavam, tem que passar no crivo da peneira. E aí, qual era o crivo da peneira? Se aquela informação que estão trazendo para você, ela passa no crivo da verdade, aquela informação é verdadeira, se ela passa no crivo da bondade e se ela passa no crivo da necessidade. Então, essas informações que estão vindo para você são verdadeiras? São informações que estão ligadas às questões de bondade? Vai te fazer bem? Você precisa disso? Se não passa nesses crivos, ela não vai te fazer bem. Então, se afasta disso, né? Não queira saber dessas informações, né? Busque coisas que vão te sustentar, que vão te ajudar, que vão transformar você numa pessoa melhor, né? Então, eu queria trazer isso para essa conversa. Queria agradecer a participação de vocês, quem ficou até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um joinha, né? Se inscreva no canal se você não se inscreveu, compartilha com alguém. É importante para nós, professores, que temos um canal, que esse canal seja compartilhado, que as pessoas se inscrevam, que as pessoas deem um ok, porque isso também ajuda a gente, né, a continuar fazendo, a continuar produzindo conteúdo para a educação e ajuda o YouTube a perceber que esse é um material importante
e aí ele acaba divulgando mais, e a gente precisa espalhar a educação, né? A gente precisa mostrar que os canais que estão falando sobre educação, estão trazendo debates, reflexões, atividades, sejam fortalecidos. Então, eu conto muito com vocês para fortalecer esse canal. Beijo no coração, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem fortes, fiquem firmes. Tchau!